Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marcos e hoje você vai assistir o primeiro episódio do Medcast. Para quem não sabe, nós somos Marcos, aqui do meu lado está o Carlos e aqui está o Guilherme. E hoje a gente vai começar esse projeto. Hoje vai ser um projeto piloto, principalmente para você nos conhecer, conhecer um pouco das nossas ideias, conhecer um pouco da ideia do podcast, que já é um projeto que a gente namora há um tempo e finalmente saiu. Basicamente a gente vai falar aqui sobre medicina, a gente vai falar sobre os assuntos, né, que circundam ali a medicina, empreendedorismo, vamos falar um pouquinho também sobre produtividade, vamos trazer bastante convidado aqui para esclarecer bastante coisa da medicina para você que é médico, para você que não é médico, para você que se interessa, se você está na área de saúde ou não está, para você, de repente, estudante de medicina, de repente, estudante de pré-vestibular querendo prestar para medicina, né? Eu acredito que o conteúdo que você vai assistir aqui vai te inspirar bastante para continuar nessa caminhada, porque a gente sabe que não é fácil passar por uma faculdade de medicina. E para você me conhecer um pouco mais, meu nome é Marcos, eu tenho 35 anos, sou pai de 5, sou acadêmico de medicina do 11º período, final do ano, desse ano agora de 2023, a gente está se formando, a gente é da mesma sala. Além disso, trabalho fora também, né? A medicina é uma coisa que eu faço em paralelo, trabalho como policial militar aqui no Rio de Janeiro, e realmente a paixão pela medicina nos aproximou, né? Esses dois são grandes amigos da minha turma e a gente tá para tocar esse projeto. Vou passar a palavra pro Carlinho para ele se apresentar um pouquinho. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou, como o Marcos falou, né? Todos aqui somos acadêmicos do 11º período, estamos aí no último ano de medicina, graças a Deus, e resolvemos desenvolver esse projeto aqui pensando muito em trazer mais conteúdos para a esfera da medicina, né? Que é uma esfera muito focada só em medicina e acaba esquecendo de todo o background. Então, vocês vão ver muito disso por aqui. Vamos falar, como o Marco citou, de negócio, de estudo, produtividade, enfim. Tá? Eu sou o criador do Prática de Plantão, né? Muitos de vocês podem vir por causa disso, já me conhecem. Ou quem não conhece, @Prática de Plantão. Minha página, né, que eu falo sobre eletrocardiograma, emergências cardiovasculares, com um foco maior nas emergências cardiovasculares, para você que é médico recém-formado, acadêmico de medicina e quer se aperfeiçoar aí nessas áreas. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo Guilherme. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos nos formar agora, nesse ano, em medicina, e eu acho que cada um aqui identificou que em cada momento da nossa formação tem uma defasagem. Seja uma defasagem no ensino da própria faculdade, ou a pessoa que acha que entrou na medicina, vai correr tudo bem durante a faculdade, vai se formar, vai entrar na residência, vai se especializar, vai sair, criar seu consultório e vai estar tudo, consultório lotado, sendo que não é assim que funciona. Então, nosso objetivo aqui principalmente é trazer esses assuntos de empreendedorismo. Eu sou cofundador, né, do Grupo O2, onde a gente tem várias soluções para médicos digitais, tudo voltado assim, para o consultório particular. A gente também trabalha bastante o Prática de Plantão, que muita gente pode achar que eu saí, né? É verdade. Muita gente me manda mensagem, tu saiu do Prática de Plantão? Não, galera, a gente está sempre junto. E é isso. Nosso objetivo com esse podcast é justamente trazer para vocês médicos aqui que chegaram em um patamar que muitos de vocês querem atingir, né? Então, médicos que estão já plenos no consultório particular, médicos que, por exemplo, trazer um anestesista que se formou numa boa escola aqui no Rio de Janeiro, no FRJ, alguém que está assistindo pode querer anestésio e vai poder tirar dúvidas ao vivo. O caminho que ele percorreu para chegar até lá, né? A forma com que ele se desenvolveu durante a residência e o pós-residência, né? O que aconteceu no pós-residência, né? É até uma situação que a gente mesmo se interessa, a gente como acadêmico, a gente divide aí do anseio de querer saber um pouco mais sobre a carreira, e é um assunto que a gente gosta muito, por isso que a gente se juntou para fazer esse podcast. Dentro dessa situação que você está falando, Gui, os clientes que você já atende hoje, né?
os principais mentorados seus aí, qual é a principal queixa, qual é a principal dor que esse médico recém-formado, não sei, esse médico, não sei qual é o perfil, né? Inclusive, que eu gostaria que você respondesse isso. Qual o perfil desse cara que você atende e o que esse cara deseja? Então, eu não falei aqui pro pessoal, mas eu sou mentor, conselheiro de alguns médicos, né, que estão dentro do nosso grupo. E o que eu ia falar também do nosso podcast, antes de responder a pergunta, é justamente isso, cara. Eu sempre bato nessa tecla. Se você quer chegar em algum lugar, busque mentores, busque pessoas que já atingiram o que você quer atingir, cara. Então, assim, a gente vai trazer pessoas aqui para serem mentores de vocês aqui. Então, se você quer seguir um caminho, uma trilha, porra, entre no podcast, pergunte ao vivo. Esse é o primeiro programa, está sendo gravado, mas os próximos vão ser ao vivo, né? Então, cara, a gente vai trazer pessoas que vão ser verdadeiros mentores aqui para quem está assistindo. Então, ô Marquinhos, respondendo a tua pergunta, a principal dor de médicos que a gente aborda é captação de paciente para o consultório. 90%, eu já li um estudo sobre isso, 90% dos médicos querem saber como atrair mais pacientes para o consultório particular. Então, assim, tão importante quanto você atrair, a gente estava até conversando sobre isso, é você reter esse paciente. Então, o primeiro passo é você fazer a atração do teu paciente, que é um dos pontos, um dos pilares da nossa metodologia, que é a atração, e você reter esse paciente. Você fazer a gestão e fidelização, né? Cara, já teve um estudo que mostrou que mais de 90% dos médicos têm esse problema. E não é a atração de qualquer paciente, porque se você se associar a um convênio, por exemplo, um plano de saúde, você vai ganhar lá R$80, R$90 por consulta. Agora, se você consegue atrair pacientes particulares para o teu consultório, um paciente particular equivale a 5, 6 do convênio. Entende? Como que você vai fazer isso? Se posicionando bem no digital. Hoje a maior rede de pesquisa é o Google. Se você não está na Google, tem milhões e milhões de pesquisas diariamente. Então, você aí na tua casa pode fazer esse experimento. Digita aí a tua especialidade médica, ou a que você quer seguir durante a faculdade. Oftalmologia. Digita aí oftalmologia e a tua cidade. Oftalmologia Rio de Janeiro. Vão aparecer vários médicos que estão ali posicionados no Google Ads. E esses médicos estão levando toda a demanda de pesquisa que os pacientes estão fazendo. Então, se você não está pesquisando ali, tem uma clínica gigante nos Estados Unidos que já gastou bilhões em captação de paciente, e eles mostram, cara, eles falam, se você não tiver posicionado nas maiores redes, o paciente vai buscar teu concorrente. Eu acho que isso faz sentido a partir do momento em que as pessoas que estão nos assistindo, né? Quem nunca pesquisou um serviço no Google? Quem nunca? Né? Quem nunca? Pô, meu irmão, eu já pesquisei borracheiro no Google, pô. Exato. Já pesquisei reboque. Tava na onça, meu carro deu ruim, pesquisei lá reboque. Mas por quê? E aí ativa a localização, né? O cara pesquisa lá, o cara que tá Mais posicionado próximo. Primeiro, tu pega e liga, e o cara vai te socorrer ali. Mas sabe por quê? Porque você teve essa necessidade. Sim. Então, o borracheiro, ele é igual um frete, por exemplo. Você tem desejo por frete? Não tem desejo por frete. O frete é uma necessidade, então preciso levar essa caneta aqui lá para o outro lugar. A medicina, a consulta médica, ela é um produto de necessidade também. Então, a não ser que seja óbvio, uma consulta estética, mas de qualquer forma também é necessidade. Sim. Por exemplo, um botox não é tanta necessidade, mas ele Uma necessidade diferente, né? é um pouco diferente, é um produto mais de desejo. Mas o borracheiro, assim como a consulta médica, é uma necessidade, cara. A pessoa está precisando se consultar com o médico. Sim. Ela tem essa necessidade, então ela vai fazer o quê? Vai pesquisar. Se o paciente ele não foi indicado por outro paciente, algum familiar, algum amigo, ele vai pesquisar você. E existe um trabalho por trás, né, para você aparecer em primeiro lugar nas pesquisas ali, e automaticamente você vai ser clicado mais, né? Existe. Então, e assim, eu acho que a maior parte das pessoas não tem nem ideia de como é que isso acontece, né? Exato. Cara, e esse é um problema muito enraizado nessa parte, nessa parte médica, porque você entra na faculdade, você passa ali, vamos botar uma média ali de 2 anos estudando para entrar na faculdade e passa mais 6 anos estudando
e aí depois vem a residência, enfim. E aí quando chega lá na ponta, que você entra no mercado de trabalho, você não tem nenhuma habilidade para lidar com dinheiro, Vendas. para lidar com vendas, para empreender, você não sabe abrir um consultório, você não sabe contratar uma secretária, então, assim, você entra no mercado de trabalho e não ganhando pouco, porque médico, graças a Deus, ainda é uma das poucas profissões que você se forma ganhando 15, 20 mil ali. Se você trabalhar muito, quiçá 30 mil você consegue tirar no mês. Só que você tem ali 30 mil no teu bolso, né? Todo mês recorrente, e você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. E aí o que acontece? O que a gente chama de dublê de rico, né? Se entope de dívidas. Mete uma BMW. Mete uma BMW, uma casa na praia, financia. E aí quando olha para trás, não sabe o que fazer com o dinheiro, tá atolado em dívida. Por que eu não aprendi antes? Porque você agora criou essa necessidade. Então, muito do que a gente quer tratar aqui com esse podcast é mostrar que vocês precisam resolver alguns problemas durante o percurso, para que quando chegue no final a tua tão sonhada formação, o teu dinheiro, você saiba o que fazer com ele. Mas para aquele cara que já é formado, para aquele cara que já está tentando há algum tempo emplacar um consultório particular, a gente tem solução também, né? Com certeza, com certeza. E é nisso que eu queria te perguntar, qual o perfil principal ali de cliente que aparece para você? É o médico que acabou de se formar? É o médico, que já tem uma carreira consolidada e ele nunca conseguiu emplacar o consultório e até hoje tem que, recorrer aos plantões, dormir fora de casa para poder ter aquele nível de vida ali, né? Que a gente sabe que a gente acaba tendo quando a gente se forma. Como é que é o perfil desse cara? Então, o principal ponto que eu ia falar, que você falou, que você abordou aí, foi que o médico ganha muito bem, né? 20, 30 mil. Cara, você facilmente, quando você pega o CRM, você consegue faturar 20 mil por mês ali de segunda a sexta, dando plantão de 12 horas. Cara, é muito bom ganhar 20 mil? É um salário excelente. Um salário excelente. Só que você quer ganhar o quê? 4 vezes mais? 5 vezes mais? Todo mundo quer ganhar mais. Tem quem queira... Isso é uma discussão, né? Eu tenho mais uma veia empreendedora, eu não tenho, tudo bem, cara. Cada um com o seu perfil. Agora, se você quiser ganhar mais do que isso, de fato, você precisa empreender dentro da medicina. E os principais empreendedores são especialistas, médicos, que são os perfis dos meus clientes. Médicos especialistas. Já são especialistas. Já são especialistas. Não tem um cliente nosso que não é... especialista. Ou seja, o cara já passou pela residência, o cara já pós-graduação. Ou pós-graduação, o cara já fez uma especialização e o cara não está satisfeito. Ele tem um consultório, que é o que muita gente acha. Eu vou sentar ali no consultório e aí vai abrir a porta um monte de gente vai entrar. Exato. Quero uma consulta com o doutor. Não é assim. É exatamente o que a gente sempre bateu no ponto, né? De você se posicionar no digital. E aí é o que muita gente acaba caindo, né, nessa narrativa de que o médico, ele é aquele médico de Instagram, é aquele médico charlatão, blogueirinho, é o médico blogueiro, entendeu? Então, assim, tem como você fazer hoje expor o seu trabalho no digital sem você ter que fazer uma trend do momento, sem que você tenha que dançar? Tem, cara. Isso que eu ia te perguntar agora. 100%. Você tá fazendo isso muito bem. Você aborda ali um artigo científico, traz isso para a realidade do teu paciente, né? Fala, médico nutrólogo, passa o teu conhecimento ali, você já tira dúvida de tanta gente no teu consultório, por que você não vai tirar dúvida no Instagram? Então, o boca a boca, ele é de uma pessoa para outra. Quando você se expõe ao Instagram, você está se expondo para milhares de pessoas, cara. Então, assim, saindo um pouco desse universo, eu queria até saber, cara, que o Carlos contasse pra gente, por que você criou o Prática, cara? O que você identificou ali? O que é o Prática de Plantão? O que é o Prática de Plantão? Cara, então, o Prática surgiu, né? A ideia Prática de Plantão, Instagram, ela surgiu há mais de 2 anos, há mais ou menos uns 3 anos atrás, onde eu sempre tive não vou dizer uma necessidade, mas uma vontade de explicar as coisas para as pessoas. Eu sempre tive essa parte de olhar ali, entender aquele conteúdo e querer passar para frente. Eu sempre tive essa vontade,
Tanto que vocês, no meu dia a dia da faculdade, vocês viram que eu gostava de ensinar ali a matéria da prova, enfim. E aí, cara, eu olhava pro lado com os meus colegas da minha sala, acadêmicos, assim como eu, e eu percebia que muitos tinham uma dor muito forte. Que era, cara, eu chego no plantão e eu travo, é muita informação, eu não consigo estudar, eu não consigo aplicar isso de forma prática, o paciente chega na minha frente, ele fala tudo e eu não consigo encaixar, eu não consigo achar um momento. O paciente chega falando um monte de coisa. Chega nervoso, chega gritando, familiar gritando. Dor. E, cara, eu tenho muita dificuldade nisso. E eu falei assim, cara, eu, assim, percebendo isso, eu falei, cara, vou fazer algo que a grande maioria, às vezes, tem um olhar ruim sobre isso, que é um acadêmico querer ensinar alguma coisa, né? Eu falei, eu vou fazer algo, vou me expor a algo que eu gosto de fazer e que eu acho que vai ajudar muita gente, né? E aí o Prática de Plantão surgiu com essa ideia de trazer um conteúdo numa linguagem didática, numa linguagem simples, de uma pessoa, que era eu, o acadêmico, que entendia a sua dor, você sendo acadêmico, e conseguia trazer isso de uma forma que você conseguisse entender isso de uma forma mais, como é que a gente pode falar? Com menos, exato, com menos coisa técnica. Deixa eu ver se eu tô... Assim, a gente tá falando de um universo de Rio de Janeiro, mas acho que isso acontece no Brasil todo, né? O acadêmico, ele chega num determinado patamar da faculdade, num determinado etapa da faculdade, que ele começa a manifestar o interesse de ir para os plantões para poder acompanhar os plantões, para poder efetivamente aprender o que o médico faz num plantão, né? E não é nem o interesse, é a necessidade. A necessidade. Você vai formar. A gente vai formar, cara, a gente vai acabar batendo num plantão aí, porque, pô, a gente tem que ganhar uma grana. Então, pô, meu irmão, a gente vai basicamente, a maior parte, eu acho, vai dar plantão mesmo, né? E aí, quando você chega nesse plantão, ainda como acadêmico, auxiliando a equipe de médicos, né? Obviamente sendo supervisionado pela equipe de médicos, eu acho que um grande anseio também é ter uma maior atenção da equipe médica. E eu acho que nem sempre isso acontece. Exato. Até porque, pô, a gente sabe como é que é a demanda do SUS, é gigante. E aí, meio que o cara vai, meu irmão. Vai, tem que ir, pega no tranco. E você não tem aquele negócio que às vezes você pensa que a pessoa pensa que vai chegar no plantão e vai ter ali um preceptor e não vai pegar aqui na sua mão. Não, vamos aqui. Olha só, essa anamnese você vai fazer. Não, então assim, o negócio tem que fluir, né? E aí eu acho que o Prática, ele veio muito de encontro a essa necessidade. Eu acho que inicialmente para acadêmicos mesmo. Sim. Mas eu acho que depois você acabou trombando aí com médicos mesmo. Sim, né? Exato. E aí, conta um pouco mais sobre isso. Eu queria até saber a opinião de vocês, cara. Acadêmico, ele pode ensinar? Claro pode ensinar? Claro que pode. Quando eu caio diante dessa situação, eu sempre pergunto assim, cara, para que existem as monitorias na faculdade? Se não é um acadêmico ensinando o outro? Ensinando conteúdo prático, ensinando conteúdo teórico, ensinando exame físico, ensinando tudo. Eu acho que essa pergunta se responde da seguinte forma, né? Qual é a fonte que o professor bebe para poder ensinar? Exato. Né? Exatamente. Eu acho que é a medicina com base em evidência, não é isso? Exato. Então, a gente vai acabar recorrendo aos mesmos artigos. Né? No fundo... Então, assim, existe, pessoal, uma questão de preconceito também, né, em relação a isso, né? Porque às vezes o cara que foi acadêmico e o cara nunca teve iniciativa nenhuma na faculdade de fazer absolutamente nada para ajudar ninguém, né? E aí o cara, quando vê pessoas que estão ainda na faculdade tendo esse tipo de iniciativa para poder ajudar outras pessoas, a gente acaba ganhando um pouquinho de hater, né? Exato. Faz parte, né? A inveja é um sentimento que corrói as pessoas por dentro. Aí aconteceu muito isso comigo no começo com a gente. O Gui começou comigo no Prática, né? Fazendo conteúdo comigo. E, assim, o hate era o tempo todo. Ainda tem um pouquinho, né? Ainda tem um pouco. Hoje é menos porque o resultado fala tira por si, tira muito essa parcela das pessoas. O que, na verdade,
eles não estão nem tão preocupados assim se você está ensinando ou não. Na verdade, eles só querem te desmoralizar mesmo. Sim, sim. Entendeu? É o covarde. Exato. Que ele não tem coragem para estar fazendo o que você faz. Mas é aquele negócio, né? Não tem como você ser descredibilizado porque você bebe de uma fonte que é ciência, pô. Não tem o que fazer. Vai falar o quê? E Olha isso, só, o artigo é esse. Aqui, atualização em relação ao atendimento de emergência é essa, a sala vermelha é assim, Exato. é assado, pô, emergência cardiológica é assim. Meu irmão, tu não tá inventando Não tem o nada, que fazer, pô. Tu exato. só tá fazendo E isso com a também- tua linguagem aquilo que as pessoas gostariam Exato. de saber. E né? assim, é uma coisa que eu falo muito, sempre que acontece um hate, sempre que acontece algo desse tipo, eu chego e falo assim, cara, tudo bem. Nenhuma dessas pessoas que chegam ali no Instagram pra falar mal, pra atacar o hate, nenhuma pra discutir o assunto comigo. Eu fiz um vídeo sobre eletrocardiograma. Aí tá lá, pô, quem é você pra ensinar? Tudo bem, então vamos discutir eletrocardiograma. Tô aqui pra discutir, que eu vou te mostrar quem eu sou, que eu sei do que eu tô falando. Ninguém aceita. Nem aparece, né? Ninguém aceita. Por quê? Na hora que é pra provar, né, o covarde, ele foge, não tem o que fazer. E eu acho que não tem problema nenhum, cara, por exemplo, muita gente tem esse negócio de assim, quem sou eu pra ensinar? Sei lá, muita gente chama de síndrome do impostor, que você não é capaz de fazer aquilo. Mas, cara, se você caminhou de A até B e tem uma pessoa no ponto A querendo chegar no ponto B, por que você não pode ensinar ela? Exato. Entende? Passou Então, a assim, mesma coisa que você. a pessoa acabou de passar pelo que você passou. Ela só tá te dando um caminho mais fácil. Então, a mesma coisa que isso aconteceu com o Carlinhos, aconteceu comigo, cara. Eu te mostrei aquele print da pessoa falando, porra, quem é você pra falar de consultório? Meu irmão, já captei. Se eu metrificar isso, a gente tá começando a fazer esse traqueamento agora, a gente já botou mais de 1 milhão no bolso dos clientes, cara. Mais de R$1 milhão no bolso dos clientes, somando todos eles. Né? Então, Cara, é aquele negócio, né? Toda vez que a gente tem uma iniciativa que ela foge aí do padrão, né? padrão, do senso comum, do que é para ser feito, né? A gente acaba sendo alvo de crítica, né? Então, o próprio fato da gente estar aqui unido fazendo um podcast, certamente... Mas assim, daí, cara, eu penso da seguinte forma: se eu consigo ajudar já tá feito Tá o bom. trabalho. ponto, acabou. Tá bom. E Já o tá que a feito. gente pede é que esse um também ajude o outro, né? Exatamente. Que a gente consegue multiplicar todo o resultado. No final, lá na ponta, daqui a 5, 6, 7 anos, alguém E, que foi aluno. eu acho que ajudar o outro, a gente ajudar o outro. acaba encontrando pessoas também, porra, que nos incentivam pra cacete a continuar, né, cara? Muito. Exato. Eu dou o exemplo dos médicos, porra, que entram no prática lá, que entram no grupo lá e tal, do prática de plantão mesmo, né? Existe um grupo onde você entra e ali naquele grupo as pessoas que estão de plantão, ela acaba discutindo os casos e aí o negócio fica muito mais... te passa uma segurança muito grande, né? Sim. Como é que foi a entrada de médicos? Como é que foi os médicos entrando nesse negócio, te procurando? Tipo assim, pô, não, que eu já sou médico, já formado, já dou plantão e tal. Como é que foi isso? Então, teve até um caso interessante de médico, né? Que eu fui fazer uma reunião com ele, né? Assim, de tempos em tempos eu acabo abrindo uma reuniãozinha para conversar com os médicos e tal. E ver quais são as dificuldades, o que né? Geralmente é acadêmico, mas aí dessa vez foi um médico. Um médico que já era formado acho que há quase 10 anos, se eu não me engano. E ele estava terminando a pós-graduação em medicina de emergência. E aí eu ensinando emergência, conversando com acadêmico, conversando numa reunião com um médico que estava terminando e ia fazer a prova de título de medicina de emergência, vindo trocar conversa comigo, me perguntar muitas coisas e eu respondendo. E assim, eu me vi numa situação O cara já ia fazer a prova de título. Ou seja, de medicina de emergência. O cara emergência. já atuava na medicina de emergência. E Provavelmente deve ter gostado da didática do Carlinhos, né? Que a Não, e a didática do gente Carlinhos é braba. trocando informação, isso que foi o mais legal de tudo. E na reunião eu conversei, eu falei, cara, eu tô no 5º ano, na época eu tava no 5º ano, foi ano passado isso. E aí ele olhou e ele falou, cara, é isso, velho. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de você no 5º ano
pra mim, que eu tô aqui há 5, 6 anos trabalhando na emergência? É que eu tenho CRM e você não. Mas a gente tem a mesma bagagem de conhecimento. Você sabe tratar um infarto, eu sei tratar um infarto. Você sabe tratar uma arritmia, eu sei tratar uma arritmia. Você só ainda não tem a credencial, mas você tem todo o conteúdo. E aí, depois disso, cara, eu falei assim, cara, é isso. Tem uma história muito boa também. Eu tava no hospital, rodando em clínica médica. Aí um colega nosso da faculdade, que já estava estagiando no plantão, falou assim, pô, me dá uma carona aí. A gente tinha que... Não sei se tu lembra, sexta-feira a gente tinha que ir pro hospital, sair do hospital e ir pra faculdade assistir os seminários. Sim, sim. Aí o colega já tinha começado a dar plantão, chegou pra mim e falou assim, porra, tava vendo a aula, tava lá no plantão e tava vendo a aula do Carlinhos falando sobre intubação. Cara, tinha uma intubação no dia. Ele falou que ele pediu pra médica, obviamente acompanhado dela ali, pra ele intubar, e ele falou que intubou seguindo passo a passo que você tinha passado pra ele, passado no vídeo. Uhum. Eu acho que o principal benefício do prática, né, e até da mentoria da O2 também, é a segurança de que você vai atingir aquele resultado ali, né? Então, Sim. você, pelo conteúdo atualizado, revisado, o tempo todo você está estudando, e você pela vivência mesmo, pela experiência de ter tido alguns projetos na internet Exato. que como prática cresceu, né? E o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte: eu acho que a partir do momento que a gente assume um papel de humildade, por exemplo, igual esse médico aí, né? Uhum. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, né? Muito. E aí, como eu estava falando antes, a gente acaba encontrando nesse meio digital, a gente acaba encontrando pessoas que pensam da mesma forma que a gente, né? E muitas pessoas, às vezes, ficam presas ali num determinado espaço, acha que a medicina se resume àquele plantão, àquela instituição, as relações que acontecem de chefia e tal, sabe? Sim. Coisa de hospital que Total. acontece muito, a gente sabe, né? Total. E assim, quando você vem pro digital, você abre um leque muito grande. Você abre um leque de possibilidade muito grande, né? É um mercado que, hoje em dia, no nicho médico, é muito pouco médico que sabe fazer de fato. E assim, pô, quantos pacientes tu consegue atender de fato num plantão? E quantos pacientes você ajuda lá na ponta, formando, sei lá, tu já formou mais de Exato. 300 pessoas na comunidade. Olha só, se cada um desses 300 atender aí, sei lá, 1000 pacientes, pô, na vida aí. Olha só. Exato. Olha Perpetuado todo o Exatamente. conteúdo aprendizado. E uma coisa que eu falo muito para essa galera é, gente, eu sempre recebo essa pergunta no meu Instagram, na caixinha. Cara, eu começo a dar plantão quando? Em que momento que eu começo a dar plantão? E aí eu falo, cara, a partir do momento que você saiu do ciclo básico, que você aprendeu toda a base ali no 3º, 4º período, cara, vai. E já vai se expor ao ambiente, porque o ambiente muda a tua forma, ele muda a tua postura, ele vai te lapidar para você chegar lá no final, no internato, com outra postura. Você vai perceber que a tua comunicação com o paciente é diferente, você vai perceber que você vai sair do escopo de um paciente de papel, que você faz a tua prova lá na faculdade, um paciente estático, Redondinho, né? que Paciente. tem os mesmos sinais vitais o tempo todo, e aí você tem lá 4 opções, e aí você marca uma, você tira 10 e você acha que você é o melhor médico do mundo. E aí você passa para um paciente real, que o paciente uma hora está conversando com você, daqui a 2 minutos ele está parado na tua frente, você tem 400 possibilidades de diagnóstico, 400 possibilidades de conduta, 400 possibilidades, ramificações do que você pode fazer, e aí é nesse momento que o cara que está treinado a tirar 10, o cara que está treinado num paciente de papel, ele se perde. E é muito isso que eu gosto de trazer. Cara, quantas pessoas são marteladas o tempo todo porque está no 4º período, começando a dar plantão de emergência, começando a dar plantão em CTI. Só que essa pessoa do 4º período que começou a dar plantão, quando ela chega no 12º, no 11º, Tá voando. cara, ela só tem agora a obrigação de se qualificar melhor. Ou seja, poxa, eu tenho uma dúvida aqui, infarto, eu vou estudar isso aqui. Exato. Porém, a comunicação interpessoal, a comunicação com equipe, a gestão de estresse, ela ficou aprendendo todos esses anos. Ele ou ela se torna um médico muito melhor, muito mais hábil,
com muito mais facilidade de lidar com as adversidades do dia a dia, que a gente sabe que tem que lidar com familiar, tem que lidar com paciente, tem que lidar com morte, tem que lidar com isso tudo. Então, começar e tratar esse ambiente, né? Estar nesse ambiente Cara, a ambiência o tempo é tudo. todo é tudo. A ambiência é tudo. Eu vejo assim, até os próprios médicos saindo desse ambiente de acadêmico ainda, e médico também recém-formado. Cara, se você pega um médico hoje, por exemplo, especialista, que ainda dá plantão, o que você está acostumado a ouvir no plantão? Pô, tô cheio de dívida. Quantos médicos não estão endividados hoje, cara? E a bolha que ele tá ali no plantão é sempre assim. Pô, mas eu não vou começar o consultório. Consultório, porra, demora muito. Vou ficar ali sentado, vou gastar dinheiro. Ele sai dessa bolha. Ele sai dessa bolha que é só reclamação, só coisa negativa. E entra numa bolha da nossa mentoria, onde tem pessoas com o mesmo objetivo que ele. Olha a ambiência. Isso faz muita diferença. O cara tá ali já fazendo tráfego, já tá olhando as métricas pro consultório dele, já tá formando uma secretária que vai vender, já tá criando ofertas novas. Porque, cara, de uma forma ou de outra, a consulta hoje ela é commodity. Se você vai num posto de gasolina, a gasolina é commodity. Se você for no posto A e no posto B, a gasolina é igual. É igual a consulta. Ele pode ir no endocrinologista A ou no endocrinologista B. Como que você faz a sua consulta não se tornar commodity? Fazendo uma oferta. Uma oferta que seja irresistível para ele. Entregar consulta e retorno, todo mundo já entrega. Agora, se você faz um acompanhamento com o teu paciente, entrega para ele algum exame, por exemplo, dentro desse pacote aqui trimestral você vai ter direito a 3 bioimpedâncias, você entrega material de apoio para ele, entrega um material gravado, porra, já muda completamente o cuidado que você vai ter com ele ali. Então, assim, você estar em um ambiente onde as pessoas estão criando isso é extremamente valioso, cara. É igual no prática. O cara sai daquele ambiente da sala dele de faculdade que tá assim, não vou pro plantão, não sei nada, para um ambiente onde tá todo mundo já evoluindo. Sim. Onde as pessoas carregam as outras, sabe? E eu vejo que a faculdade não é suficiente para você chegar pronto no plantão, né? Não é. Nem um pouco. E muito menos para você abrir um consultório, por exemplo, seguir o teu sonho, que é viver de consultório, que é o sonho, eu acredito, de muita gente, né? E eu queria saber o seguinte, ainda temos a comunidade lá? As pessoas estão assistindo aqui, de repente o acadêmico que está assistindo, de repente o médico que está assistindo, quer acesso a uma comunidade onde as pessoas que estão de plantão se comuniquem, tirem dúvidas, relatem seus casos que estão acontecendo para poder discutir conduta. Ainda temos? Temos sim. A comunidade, ela é, né, a comunidade Segredos da Emergência, a comunidade, o grande compilado onde tem tudo. Ela vem com esse grupo de WhatsApp, que é um grupo 24 horas, onde você está lá no teu plantão e você manda lá pra gente o caso, manda o eletro, manda os exames e nós todos que estamos ali, médicos, acadêmicos de medicina, médicos especialistas que estão ali dentro. Já vamos pedir pro diretor deixar o link na descrição do vídeo, então. É isso aí, exato. Né, diretor? Então, assim, cara... Deixa com o pai, que o pai vai adotar. Se você estiver passando por esse problema de que é um conteúdo prático, que é um conteúdo que realmente vai te tirar dessa bolha de faculdade tradicional, você será muito bem-vindo. Faz muita diferença mesmo o ambiente, cara. Eu lembro, eu tinha, 15 anos, né? Aí meu sonho era entrar pra Marinha, pro Colégio Naval. E aí, o que eu usava pra me motivar era pesquisar os caras que já passaram, né? Na prova. Pesquisava esses caras na internet, ia atrás deles, Nem né? tinha Instagram, né? Não tinha nada, mano. Eu não sei nem o que acho que era Fotolog, sei lá o que era na época. Orkut. Porra, meu irmão, entrei no Colégio Naval em 2004, pô. Então, acho que tinha Mirk na época, ICQ, Orkut, é isso mesmo. Aí eu entrava, eu pesquisava, eu ficava tentando viver um pouco da vida daqueles caras ali, porque se eu fosse olhar pra maioria... a maioria não estava estudando no nível para poder passar nessa parada, entendeu? E eu acho que o que tem a ver isso com esse podcast é justamente isso, trazer para você que está assistindo as pessoas que já passaram, as pessoas que já chegaram lá, né? E o que elas fizeram para chegar lá, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a comunidade, tanto da mentoria como do prática. Tipo assim, as pessoas que estão lá, as pessoas já estão ali.
né? Já existem médicos ali, já existem médicos na tua mentoria que já alcançaram um resultado bom. E já existe ali um passo a passo que você ajudou aquele cara a aperfeiçoar e aplicar, né? Então, assim, isso é uma coisa que a internet traz. Sim. Né? Tu não vai conseguir, meu amigo, porra, no braço, no analógico, porra, não vai, cara. Não, é o que eu costumo dizer. Cara, hoje, todo mundo tem dois caminhos. Dois caminhos. Ou você segue sozinho, ou você segue com um mentor. Isso aí. É muito melhor você seguir com um mentor. Você gasta menos dinheiro, gasta menos tempo, tem um direcionamento, sabe? E assim, pensando nesse sentido, do que eu falei aqui no começo, que esse podcast vai ser um mentor para muita gente, até a gente vai trazer médicos aqui, é saber de vocês, cara. Queria saber do Marcos. A gente tá no final da reta final da faculdade, né? Finalzinho. Quais foram os principais desafios que você teve aí como acadêmico de medicina? Que provavelmente, assim, muita gente vai enfrentar. Cara, eu tô inserido num grupo que talvez não seja a maioria, né? Que é um grupo que entra na faculdade e já tem uma vida fora, né? Então, pô, tenho 5 crianças lá em casa, tenho uma profissão que eu tenho que me dedicar, tocar a faculdade em paralelo. Eu acho que as principais dificuldades giraram em torno disso daí, né? O conteúdo em si, né? Eu acho que os 2 primeiros anos são bem pesados. Pô, fiquei aí com bastante dificuldade no primeiro ano, no segundo ano. Muito estudo, muitas noites viradas, né? Muita ajuda do Carlinho aqui, que era o nosso monitor de tudo. O Carlinho estudava, cara. E, meu irmão, ele dava uma aula melhor do que o professor e a matéria entrava na tua cabeça, tu ia fazer a prova e se dava bem na prova. Então, assim, os dois primeiros anos, cara, eu acho que foram os decisivos, assim. Na medicina, acho que quando você passa do segundo ano, você vai pro terceiro, é um divisor de águas, né? Particularmente na nossa faculdade, acho que cada faculdade tem uma particularidade, né? Na nossa faculdade, o 8º período, né, era um período que era um divisor de águas, né? Que a gente tinha a cadeira de reumato, nefro e neuro, né? E os professores eram meio exigentes. Então, geralmente a gente tinha uma tradição lá na faculdade que passou do 8º, meu irmão, tá formado. Então, a gente conseguiu romper essa barreira aí hoje. A turma que ia se formar contigo era quem passasse do 8º. Passava do 8º, né? Então, a gente teve gente que infelizmente não conseguiu passar, né? Acabou ficando pelo caminho aí, vai formar depois. Mas eu acho que as principais dificuldades, e assim, eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo também, tem essa mesma trajetória de família, de trabalho, né? E hoje muitos estão formados, outros estão na faculdade também, vão se identificar com o que eu estou falando, giram em torno disso, né? Mas isso não quer dizer que seja mais difícil ou menos difícil, porque a dor é muito inerente ao indivíduo, né? Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. Então, assim, o que foi mais difícil pra mim foi essa parte. E pra você, Carlinhos? Cara, então, eu compartilho um pouco desse pensamento porque eu falei isso essa semana lá no Instagram, porque os primeiros períodos é um momento que você entra, sobretudo quem não tem uma formação, né, anterior. Quem saiu do colégio ali, né? Exato. Entra na faculdade e encontra um ambiente, né? Totalmente assim, é você por você. Não tem mais aquela... qual que é a matéria da prova? É tudo. É tudo. É tudo que o professor deu. Tudo. Qual o direcionamento da prova? É tudo. Sabe tudo que você estudou até agora? Então, é tudo. Estuda tudo. Então, assim... Mas tem uma lista de exercícios? Então... Tu lembra quando perguntaram isso pro Ney, cara? A gente Ney. tinha um professor de fisiologia muito exigente. Grossa. Casca grossíssima. Uma vez perguntaram isso pra ele. Poxa, tem uma lista de exercícios? Porra, Ele, pô, tá pensando que tu tá onde, pô? Tu já saiu do pré-vestibular já, pô. Aí é isso, porque você chega, você toma primeiro um susto com a quantidade de conteúdo que você precisa estudar. Não sabendo a melhor forma de lidar com todo aquele conteúdo, não sabendo o melhor método de se estudar, não sabendo como você vai organizar o teu estudo. Então, os primeiros anos, além de ser tudo novo, é a pior adaptação ali, é o pior período de adaptação, porque
A matéria não para de chegar, ninguém vai esperar você se adaptar para continuar trazendo mais matéria. As primeiras provas passam, quando você vai ver já chegou na segunda, é mais conteúdo para estudar, e junto o conteúdo da primeira com a segunda prova, e aí você olha, tem... É bem angustiante, né, cara? Tem muito capítulo para estudar, É e bem você fala, angustiante. cara, o que eu vou fazer? Agora você começa a aprender a estudar por livro, você tem que ler capítulo de livro. Eu li muito Guyton no começo, então assim, uma toca de capítulo que você fala assim, cara, como que eu vou gravar isso tudo? Só que aí, quando você aprende a estudar, tudo muda. Quando você passa dessa parte, você começa a entender quais são os pontos-chave da aula, quais são os pontos-chave do conteúdo, o que mais cai. E aí também é um pouco disso que eu tento trazer ali no Instagram. Porque como tem muito acadêmico, né, na minha audiência, eu tento trazer um pouco disso. Cara, como estudar, como organizar o estudo, qual a melhor forma de estudar. E o que eu digo muito é, cara, prova antiga. Eu acho que é uma das chave, melhores formas, cara. Prova de antiga. você Estudei muito estudar. pra prova antiga. Pô. Prova antiga é onde tem o cerne ali. É todo o core do que o professor vai dar. Ele pode não cobrar daquele jeito, mas ele vai cobrar aquele conteúdo de uma outra forma. É aquilo que vai cair para você. Então, prova antiga, para você que está começando agora aí na faculdade, cara, pega o maior número de provas antigas que você tiver daquele professor, E daquela cai pra matéria, e lê, estuda, faz resumo daquela prova, porque ali tá basicamente 90% do conteúdo que vai cair na tua prova. Mas você usa alguma metodologia de estudo? Você passa pro pessoal alguma metodologia? Passo. Então, o que eu costumo dizer quando a gente estuda, né? A forma de estudar. Tem uma coisa que eu falo muito, eu abro muito isso lá na minha caixinha, que é o seguinte, cara, vocês têm que ter um tempo para estudar e vocês têm que ter um método de estudo. Já é conhecido que estudar por tela, você perde aí quase 30% de retenção do conteúdo. Por tela de Por tela. computador? Por tela. Computador, iPad, celular. Você ler um livro pela tela, você tem menos... Chega, eu acho que é uns 30%, se eu não me engano. Depois eu vou pegar esse dado certinho para vocês. Mas é mais de 20%. Você tem menos, né, de 20% de retenção daquele conteúdo. Só por ser tela, por não ser papel. Por não ser papel. Você já perde isso. Outra coisa. Quando você pega e escreve na tela, ou você digita, já vai mais aí uns 20% de retenção. Então, qual que é a melhor forma de estudar? Tudo começa no papel e na caneta. Tudo começa no papel e na caneta. Papel físico. Papel físico, papel. Tem que sentir, cheiro o papel e falar assim, tu tá aqui na minha frente. Eu vou ler, eu vou escrever. Escreve lá A, B, C, escreve. Porque isso fixa com muito mais firmeza na tua mente. Né? Tem um neurocientista que eu gosto muito de assistir os conteúdos dele, que ele tem um livro que se chama Aprendendo a Aprender. Esse livro. E aí, dentro desse livro, tem um estudo que ele cita, que é o seguinte. Quando você está estudando, no teu cérebro, você tem algumas enzimas que elas são responsáveis pela tua atenção. Né? E, claro, você que está aí na faculdade de medicina, você sabe que as enzimas elas têm um tempo de uso e elas saturam. Né? Ou seja, elas param de fazer aquela função e aí elas têm que ter um tempo para reorganizar. O tempo que esse estudo viu que essas enzimas do nosso cérebro responsável pela atenção focada, elas atuam em torno de 40 minutos. É em torno de 40 minutos. Então, o que eu faço no meu dia a dia até hoje? Eu estudo 30 minutos, descanso 10. Estudo 30 minutos, descanso 10. É daí que surgiu o método Pomodoro. Não é à toa que o método Pomodoro existe. Não é à toa que você tem ciclos de meia hora de estudo com 5 minutos de descanso. E aí, quando você faz uma jornada muito grande, de 4 ciclos de 30, ou seja, você estuda 2 horas, você tem um descanso maior. Ou seja, porque você satura mais enzimas e você tem que descansar mais. Então, as coisas não são à toa. A galera acha que você chega no Instagram e fala assim, cara, estuda 30 minutos e descansa 10, porque você tirou isso aí da tua cabeça. Não. Isso é baseado, isso tem fundamento. Então, assim, tem uma palestra no YouTube que é justamente esse o nome, Aprendendo a Aprender. É um Bota no YouTube. Não, é desse professor aí. É uma palestra, acho que de 2004, sei lá. É totalmente aquele microfone ruim e aí uma câmera péssima. Mas conteúdo foca no brabo. conteúdo porque é absurdo. E tu, Gui? Dificuldade principais na facul?
Cara, minha dificuldade. Não é nem dificuldade, mas a gente passou por um processo de amadurecimento muito forte, né, cara? Assim, a gente entrou na faculdade com 18 anos, eu e Carlinhos, a gente morou junto, então é aquela transição de você sair da tua casa, de morar com os pais, pra ir morar na faculdade, né? Perto da faculdade, porque a gente morava longe. Então, assim, não é nem, como eu disse, não é nem dificuldade, mas é uma adaptação totalmente nova, né? Então você chega ali, porra, você tem que fazer todas as tarefas da tua casa, ainda tem que se organizar para estudar. Porra, a gente treina, né? Vai na academia, treina jiu-jitsu, né? Mas essa para mim foi a principal adaptação. Em questão de conteúdo, foi os primeiros períodos, cara. Primeiro e segundo período ali, onde você aprende de fato a estudar. Eu aprendi a estudar no primeiro e no segundo período. Então, os próximos períodos não foram tão difíceis para mim, né? Então, assim, de questão de dificuldade mesmo durante a faculdade foi isso. Porque, assim, eu vejo... muita gente fala sobre soft skill, né? Qual são as principais soft skills do acadêmico de medicina? Cara, eu acho isso um pouco, assim, superestimado, sabe? Eu acho que tu tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. É isso, cara. Muita gente fica querendo criar curso de soft skill, de acadêmico de medicina. Não tô falando de ninguém específico, não. Mas, cara, você sentar a bunda na cadeira e estudar. Essa questão das enzimas aí tem alguma coisa a ver com TDAH? Cara, não sei. Não sei. Especificamente com TDAH, eu não sei. Não tem marcador enzimático para diagnosticar TDAH. O diagnóstico é clínico, né? O que tem de marcador, assim, diagnóstico mais específico é para você diagnosticar demência com imagem, né? Mas TDAH não. TDAH, na verdade, a maioria dos transtornos a gente faz o diagnóstico com base na clínica mesmo, né? Com base Os transtornos psiquiátricos. E a gente também nem esqueceu, né, de falar como que você decidiu criar o teu Instagram, né? Qual que foi aí o que você percebeu assim, de dificuldade aí no geral para criar, começar a querer falar disso? A minha experiência, né, com psiquiatria foi sendo paciente psiquiátrico mesmo, né? Então, eu tenho uma história de vida um pouquinho peculiar, né? Eu passei por alguns problemas na minha vida. Vou deixar um link aqui para você assistir um episódio de um outro podcast que eu dei uma entrevista. É um podcast de um amigo sobre uma experiência que eu tive na minha vida. Eu fiquei 3 anos preso, né, por conta de uma situação lá que aconteceu na Polícia Militar no meu trabalho. E isso, cara, me trouxe muita dor, me trouxe muita reflexão e me trouxe algumas marcas também, né? Então, eu fui um paciente com um transtorno de ansiedade, depressão, né, por conta desse trauma que aconteceu, né? Eu fui absolvido, acabou, não tenho problema nenhum com a justiça, mas as marcas ficam, né? As marcas do cárcere, elas ficam. E, cara, eu trabalho num lugar onde você tem muita gente com problema de saúde mental, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, assim, você vive escondendo a sua farda dentro do carro, escondendo a sua carteira de policial dentro do carro. Ou então, se você andar armado, você tem que ter uma atenção, elevada à 10ª potência, para que você não seja surpreendido, porque se alguém aqui no Rio de Janeiro, algum humilhante te reconhecer como policial, você vai morrer. Então, o nível de estresse é muito alto. É muito alto. Se você pegar os combatentes de guerra americanos, né, que vão para a guerra e tudo mais, eles vão para a guerra por um determinado período, né? E depois eles voltam. E muitos voltam com sequelas importantes em termos de saúde mental. O policial do Rio de Janeiro, especificamente, eu estou falando do Rio de Janeiro, tá, pessoal? É um caso à parte porque o cara fica numa carreira de 30 anos numa guerra, pô. Não declarada, mas a gente sabe que o clima é um clima de guerra, né? Você ser recebido um tiro de fuzil na tua direção, porra, você passar, ouvir o barulho do projétil passando perto de você,
você vê, infelizmente, ter que enterrar um monte de colega, é uma situação bem peculiar, cara. Não tem isso em lugar nenhum no mundo em termos de serviço de segurança pública, né? Então, todo esse contexto me levou a me interessar pela saúde mental, né? E aí eu tive a iniciativa de criar o Instagram, que é o @marcospsiquiatria, depois me segue lá. E lá eu compartilho algumas... o link vai estar na descrição, né, diretor? E lá eu compartilho... Sempre pronto. Lá eu compartilho algumas experiências, lá eu dou alguns sinais para você ficar alerta, se você começar a apresentar esse tipo de sinal, esse tipo de sintoma. Lá a gente fala sobre fármaco também, remédio, que a gente escuta muito falar de remédio, né? E na psiquiatria, cara, o remédio não deve ser um fim, ele deve ser um meio para um fim, né? E é por isso que eu me interesso muito por filosofia clínica, me interesso bastante sobre a psique humana mesmo, né? Então, tive a oportunidade de fazer lá aquela certificação do... Hoje eu acho que é o psiquiatra com maior alcance no digital no Brasil, que é o Ítalo Marcilli, né? Então, sou certificado por ele ali para essa parte de saber ouvir e ajudar a pessoa também a organizar o pensamento e entender que a medicação não é um fim, é um meio, né? É um meio para a gente atingir ali a felicidade, que na verdade é o que o ser humano anseia, né? A felicidade. Então, assim, o meu interesse pela psiquiatria, ele veio daí. Ele veio desse contexto, né? E eu gosto mesmo, eu gosto. Hoje mesmo a gente começou a rodar em psiquiatria, né? E aí, cara, foi um paciente lá que o cara, ele tava com uma situação que é a seguinte: o cara era um pastor evangélico e garoto novo, sei lá, tem menos de 30 anos, eu acho. Tem 28 anos. Era um pastor evangélico, casado. E aí ele traiu a esposa. E aí, cara, o cara com ideação suicida, o cara querendo se matar, tomou veneno e tal. Não quis internar de jeito nenhum, mas aí o psiquiatra, o chefe do serviço, acabou se comprometendo, né, com ele, mesmo não sendo um serviço ambulatorial, se comprometendo para que ele voltasse semanalmente para ser acompanhado, né? Então, eu vejo esse tipo de coisa, cara, e eu olho e eu não tenho como não fazer algo, né? Então, eu já cheguei, já falei com ele, pô, cara, a gente tem um grupo aqui de psicólogos voluntários que atendem gratuitamente, pessoas estão precisando, então se você quiser, meu número é esse aqui. Então, assim, é o que eu realmente é o que eu gosto, né? Só que o mundo não é, a vida não é um morango, né? A gente tem que pensar que daqui a pouco, pô, meu irmão, a gente vai começar a dar plantão, né? Daqui a pouco, pô, eu vou precisar, se eu tenho o desejo de ter um consultório, eu preciso alcançar o maior número de pessoas, né? De repente ajudando essa pessoa com um vídeo que eu possa fazer, um conhecimento específico que eu possa fazer, um fármaco específico que eu possa falar. Então essa consciência, ela vem através da vivência com gente que pensa igual, né? Então, assim, meu interesse pela psiquiatria é esse. E foi dessa forma. É algo que eu acho relevante também da gente pontuar aqui, nesse seu nicho, né? Psiquiatria, psicologia, é que nós estamos falando por um curso que tem um dos maiores números, se não o maior índice de suicídio. Né? Sim. É o curso de medicina. Então, assim, torna-se muito relevante. De fármaco, né? Existe um acordo ali na mídia, né? De não ficar noticiando muito essa questão do suicídio, né? Então, aí eu vou trazer um pouquinho para o meu universo novamente. Das profissões que mais tem casos de suicídio, a profissão policial também é uma profissão que tem muito suicídio. Particularmente aqui no Rio de Janeiro tem muito suicídio. Né? E a gente viu, né? A gente teve a infeliz experiência de ver alguns casos de suicídio, inclusive na nossa faculdade. Né? Eu lembro quando a gente estava no início da faculdade, uma menina, acho que no 12º, acho que se enforcou. Né? Então, assim, uma coisa bem triste. E aquele negócio, né, cara? Você tá na medicina, você vive uma angústia, né, inerente ao curso, que é a cobrança da família, muitas vezes. Porra, no início da faculdade, a avalanche de conteúdo que não tem como dar conta de tudo se você não tiver um método para passar. Cara, você não vai dar conta de tudo,
né? E isso acaba angustiando muita gente. E aí, o que a gente vê na prática, né? A pessoa, ela acaba recorrendo às válvulas de escape, né? Então, bebida, drogas, fármacos, porra, benzodiazepínicos, ansiolíticos, porra, até antipsicóticos. Então, assim, as pessoas acabam abusando um pouco desse tipo de subterfúgio por não saber lidar com o novo, né? Com a angústia que permeia a responsabilidade que é de você ser um acadêmico de medicina. E aí, à medida que as etapas da faculdade vão passando, você vai tendo que lidar com novas angústias, né? No início da faculdade é a angústia do conteúdo programático gigante. Ali no meio da faculdade é aquela angústia de você não saber lidar com o paciente, você não conseguir fazer uma anamnese, você trava. A gente sabe que a gente tem muito colega, né, que trava, que até hoje, cara, no 11º a pessoa não tem muito trato ainda com o paciente. A gente sabe que acontece isso. E, cara, nos 2 últimos anos, a responsabilidade de passar por uma residência. A cobrança de passar por uma residência, ainda que a pessoa tenha acesso aos melhores cursos, a gente sabe que tem cursos aí preparatórios, né, que é o olho da cara e os pais investem, e você tem aquela responsabilidade. Então, assim, a vida... E depois da residência é você chegar no consultório... Chegar no consultório, você saber se virar no plantão, cara, né? Então, nunca, assim... Sustentar vai a família. Nunca vai ter um momento que você vai cara, estar constante. Né? Exato, é a vida humana, cara. A angústia é inerente a isso, né? Então, assim, o que é legal é a gente saber direcionar a nossa vida no sentido de, qual é o roteiro para minha vida? O que eu tenho de plano para minha vida, né? Tem que ter um norte. Tem que ter um norte. ter um Se norte. você não tiver um norte, você acaba entrando numa espiral de angústia, de depressão, justamente pelo fato de você não ter nenhum norte. É diferente quando você tem um roteiro, quando você tem um planejamento, você se angustia por, ocasionalmente, você não conseguir, no final do dia, fazer tudo o que você quis fazer, né? Mas você sabe que você tem aquele objetivo, você tem aquela meta. Então, você vive de acordo nesse caminho aqui, né? Mas a gente vê colegas que não tem. A gente vê colegas que tá ali, tá indo na faculdade, vai acabar formando, e aí depois... Empurra com a barriga. Empurra com a barriga, é o que acontece com muita gente. A pessoa fica ali naquele, plantão atrás de plantão, plantão atrás de plantão, plantão atrás de plantão, não tem a mínima ideia do que é uma educação financeira, não sabe nada, né? Não sabe nada. Gasta tudo Gasta que ganha, tudo mais que do ganha, e é aquela necessidade, sabe, daquele Instagram ali de, viagens e tal, carro e pá, e quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa tá totalmente perdida, a pessoa tá andando em círculo ali, né? Fora que ela não tem tempo para cuidar da saúde, ir na academia, ter uma vida espiritual, né, cara? Fica só no plantão porque... Exatamente. Cara, e o tempo passa, cara. E o tempo passa. E rápido. E a gente vai se dar conta disso quando a gente começa como acadêmico a dar plantão. Cara, e a gente olha os médicos já, antigões, pô. E tá nessa aí, Tá nessa. Esse ciclo vicioso. Corrida dos ratos. Tá nessa. Eu tava lendo ontem um livro, 16 Leis do Poder, do Napoleão Hill. E são 16 leis. A primeira lei é justamente essa. Você ter um propósito. Você ter um norte. Você olhar pra frente e falar, cara, eu tô indo por aqui. Por quê? Tem um conceito que ele chama de esforço organizado. O que é isso? É você definir um propósito. Você definiu, eu quero chegar ali. E aí você começa a ter habilidades, que ele chama de poder pessoal. Você começa a estudar, a se especializar, no sentido de criar um poder pessoal tão grande, de que quando você for tomar uma decisão, a primeira coisa que você vai se perguntar isso está me afastando ou me aproximando do meu propósito? Você tem esse norte. Se você não tiver esse norte, não adianta. Então ele divide isso em quatro etapas, né? É o físico, o intelectual, o mental e o espiritual. Ele fala que você tem que ter esses quatro pilares muito bem estabelecidos. Por quê? O mental você primeiro tem que criar o que você quer na sua cabeça, para depois você concretizar isso na forma física, né? Então trazer para o mundo real. O intelectual é você se especializar, criar entendimento, criar ferramentas para que você consiga chegar, e o espiritual para te sustentar ao longo do caminho. Porque se você não tem algo que você acredita, quando o teu físico falha, quando o teu mental falha, se você não tiver uma base que você acredita, é muito mais difícil você chegar no teu norte, né, no teu caminho. Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Muito bem alinhado.
Eu me interesso muito por essa parte da psique, né? Então, eu estou estudando agora um filósofo clínico brasileiro que ele criou um modelo, né? Ele desenvolveu um modelo para estudar um pouco a personalidade humana, né? E ele divide a personalidade humana em 3, né? Com base ali no teatro grego, que é o crítico, o personagem e o roteirista. E o crítico é o cara que vive no passado, que estabelece alguns juízos sobre determinada coisa, e é o cara que vive pela fé que ele adquiriu com base nas experiências que ele teve, né? Que o personagem vive no presente e o roteirista vive no futuro. Então, tudo se baseia em torno disso. O meu eu passado, que tem experiência de que, pô, cara, esse café é um café amargo, é um café ruim, e eu não vou tomar esse café mais porque eu tenho essa experiência de que esse café não vai me servir de nada. Ao mesmo tempo, você olha pro café e vê que o café é quentinho, o café é gostoso, o café é uma coisa que te dá energia, e você, quando se depara com o café, você vai querer tomar o café. Então, esse modelo é um modelo que eu acho muito interessante, porque o desejo humano, né, é o desejo de dominar o mundo, de vencer o mundo de alguma forma. Então, se eu quero um bem, que é ser um bom médico, ser um bom plantonista, eu preciso me associar com alguém que conseguiu dominar essa parte do mundo, né? Você, por exemplo, eu preciso chegar perto de você para poder chegar para você e falar, pô, cara, como é que você dominou essa arte, né? Eu preciso chegar perto de você e falar, pô, cara, como é que você dominou, como é que você conseguiu dominar essa arte de captar mais paciente para o meu consultório, você tá entendendo? Então, o tempo todo a gente quer atingir algum bem, né? O tempo todo. E assim, você tá vendo que o assunto ele vai girando e acaba caindo no mesmo lugar, que é a necessidade de você se inspirar por pessoas que já conseguiram dominar aquilo que você deseja. Sim. Não tem como fugir disso, né? Então ficou meio pelo filosófico o papo aqui, mas... Não, mas é isso, cara. Não, é isso, no fundo é isso. Mas, assim surgiu o meu interesse pela psiquiatria, eu gosto bastante. E me sigam lá no @marcospsiquiatria. E eu acho que para esse projeto... Temos quanto tempo aí, diretor? 1 em 1. Eu acho que para esse piloto, né, para esse primeiro episódio, tá ótimo. Nos sigam nas redes sociais. A gente vai deixar o link na descrição aqui. E a partir do próximo a gente já vai ter convidados aqui pra gente trocar ideia, tá bom? Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. Obrigado a todos que ficaram aí, muito obrigado e aguardem os próximos capítulos. Abraço.